E já estamos de volta e olha, em Boa Esperança, a nossa equipe acompanhou os prejuízos causados pelo granizo. Em uma fazenda, as lavouras de milho e amendoim foram arrancadas pelo temporal. Veja só. O Ivânio estava trabalhando a 3 quilômetros da propriedade onde mora quando a chuva de granizo atingiu a lavoura dele às margens da BR-265, na saída de Boa Esperança para Santana da Vargem. Preocupado, pensando como vai ser daqui para frente. Você assustou na hora que viu essa cena aqui? E muito, não esperava isso não, rapaz. Fala a verdade pra você, eu trabalho fora também, né? Essa lavoura mesmo agora, a gente deu uma investida nela, esperava, né? Foram cerca de 10 minutos de chuva, mas o suficiente para destruir 1.200 pés de café que o Ivânio havia plantado não fazia nenhum ano. Agora o produtor vai arrancar e se animar para o ano que vem recomeçar do zero. Eu acredito que essa lavoura aí, ela está perdida, porque é uma lavoura nova, né? Já foi cortada, ela não aguenta outro corte mais. Eu acredito que o mais correto aí vai ser arrancado de novo. E quem sabe para frente, né? Agora a gente tem condições mesmo, esperar, quem sabe a gente anima de plantar novamente, né? Mas a gente olhando assim dá tristeza, você não anima mais não. É difícil, é muito complicado, né? Você do nada, de uma hora para outra a gente perder, né? As plantações de milho e amendoim foram arrancadas pelas pedras. O que podia ser o respiro do produtor também se tornou uma baita dor de cabeça. Veja só como ficou um mata-burro lotado de gelo. E saber que no ano passado ele já havia sofrido com a geada, só contabilizando prejuízos. Tivemos que cortar esse café aqui, gastou de novo, né, para formar de novo. Agora estava formadinho, pronto para uma carguinha. Aí vem essa tragédia, né? Fazer o que? A natureza, né? Deus quis assim. Paciência, né? A gente sente porque a gente trabalha bastante, né? Eu trabalho até fora para ajudar aqui ainda, né? E agora, vendo a situação, na minha casa lá em volta das paredes, tudo que é lugar aí, acabou com tudo. Eu tinha uma plantaçãozinha também de milho ali também, foi embora tudo, um pouco de amendoim tinha plantado. Acabou com tudo, acabou com tudo. As folhas da bananeira tá uma bagunça, a horta, até na horta da gente lá, acabou com tudo. Difícil, viu? De acordo com a Luísa, engenheira agrônoma, é preciso avaliar os danos causados pela chuva de granizo. Nesse momento a gente pode perceber que a chuva está bem calminha, só que há alguns minutos choveu pedra. A feição do Rio Cardo e também da Luísa mudou rapidamente. E é claro que é uma preocupação para o produtor e também para o engenheiro agrônomo, né, Luísa? Estava fazendo o controle biológico, vai ter que parar, como que fica? Bom, o produtor ele está sofrendo muito com essas chuvas de pedras constantes, né? Porque às vezes a gente já está fazendo uma pulverização que entram vários produtos, inclusive o controle biológico que a gente estava falando para a broca, e agora chove pedra, a gente tem que repetir. Então a gente vai ter diversas ocasiões assim que a gente tem que pensar, né? Se choveu fraco e caíram poucas folhas, talvez você pode entrar só com cobre, que é um cicatrizante, já está ótimo. Se desfolhou bastante, você vai ter que repetir mesmo a sua pulverização, né? Porque você perdeu aquelas folhas que estavam com fungicida sistêmico, que estavam com todos aqueles produtos nutricionais. Então, se caiu bastante folha, tem que repetir a pulverização, infelizmente. E para as áreas que, assim, quebraram muito, quebraram ramos, às vezes as lavouras ficam parecendo que foram cortadas. E aí é uma tristeza maior ainda para o produtor. Então, nesse caso, o produtor vai seguir uma sequência aí de lavouras esqueletadas. Então, são 3 ocasiões que você tem que reparar para poder fazer o seu manejo aí logo após a chuva de pedra. Na região, imagens mostraram um fenômeno atingindo lavouras de café, como na zona rural de Campos Gerais. Em Nova Resende, produtores rurais também relataram prejuízos. As pedras de gelo destruíram o cafeeiro. Só Deus agora, esperar em Deus, porque eu nunca vi isso na minha vida, né? 48 anos que a gente tá aqui lutando e do nada, uma hora que você vê isso aqui, ó, um cenário desse aqui é difícil demais, você desanima. Um sentimento de perda, né? A gente trabalha tanto, né, para ter alguma coisinha, né, e de repente você chegar do nada e encontrar essa situação é complicado, é difícil demais. E agora você vai conferir como fica o tempo na região.
A forte chuva que ocorreu na tarde desta última terça-feira em Minas Gerais se deve aí à presença da massa de ar polar que atuou nos últimos dias em Minas Gerais e a descida do ar quente continental. Então tivemos aí a formação de nuvens cumulonimbus, cujo topo vai até 15 km de altura, nas regiões do Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, na zona da mata. Essas nuvens são formadas aí de granizo acima de 5.000 metros. Então, devido à atmosfera estar muito fria, tivemos a formação de uma grande quantidade de granizo que chegou até a superfície. É um sistema muito atípico para essa época do ano. Normalmente, esse tipo de nuvem se formam nos meses de setembro e outubro. É quando começam as chuvas aqui em Minas Gerais. Então, esse ano está começando aí com uma situação bastante atípica aqui no estado. Entidades fazem um levantamento sobre os danos do granizo nas regiões produtoras. Vamos ver. Nunca vi isso na minha vida. O temporal acompanhado de granizo atingiu muitas cidades em Minas. Pelo menos 27 municípios estão em estado de alerta. No sul de Minas, são 19 cidades. Em Cabo Verde, as imagens impressionaram. Plantações foram destruídas. A Emater começou a fazer um levantamento para identificar quais são essas áreas. Tivemos relatos de lavouras de café e tomate atingidas nas regiões do sul de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. Como o William bem colocou, a Emater sempre está ao lado do produtor mineiro, apoiando não só nas questões de levantamento de áreas atingidas e produtores afetados, mas também prestando apoio na assistência técnica nas culturas afetadas. Nesse momento, a gente sabe que é difícil para o produtor, ele manter a calma, ter tranquilidade, porque muitas vezes ele perde tudo, a sua atividade agrícola, devido a esse fenômeno, mas nós fazemos a seguinte orientação. Para aquele produtor que renovou o seu PRONAF, agricultor familiar, renovou o seu PRONAF a partir do mês de julho, ele deve imediatamente procurar o agente financeiro e fazer a comunicação das perdas ocorridas. Se ele tem um contratou o seguro agrícola, também ele deve informar a seguradora desse sinistro para que ela faça a indicação do perito, que vai verificar na propriedade os danos que ela sofreu. E aos demais produtores, como o Thiago disse, procurar o escritório da Emater para receber informações, para a gente, junto com as autoridades municipais, estaduais, definir qual será a melhor estratégia nesse momento. Já que muitas vezes os danos eles vão se prolongar por alguns dias. Algumas plantas são destruídas imediatamente pela queda do granizo, mas outras sofrem prejuízo a longo prazo. E a gente deve avaliar isso com o passar do tempo. E agora, Lúcio Caldeira traz a análise de mercado na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. As 2 primeiras semanas de novembro são marcadas por baixa nos preços do café e chuvas de granizo, que atingiram as lavouras do sul de Minas. O mercado continua em queda livre. Na última semana de outubro, o preço médio do padrão CPE Exalc, que é um tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos, foi de R$ 1.035 a saca. Na primeira semana de novembro, caiu para R$ 970 e na segunda vai fechando próximo a R$ 935 a saca. E para piorar as coisas, muitos produtores de várias cidades foram atingidos por chuvas de granizo em 3 dias seguidos, com destaque para Campos Gerais, Boa Esperança, Nova Resende, Bambuí, Monte Belo, Alterosa e Alfenas. Ouvi de alguns analistas de mercado que o produtor perdeu o time da venda, perdeu o topo do mercado. Mas cá entre nós, a gente só consegue identificar o topo e o fundo do mercado, no caso do café, quando isso já passou. O fato é que o mercado de café é muito volátil, a oscilação, a variação dos preços é muito grande e há uma complexidade grande para se fazer análise, então é de difícil previsão. Então as coisas não são bem assim. Desejo força e coragem aos produtores afetados pela chuva de granizo. Eu já passei por isso e sei que é difícil. Nesses momentos,
Há que ter fé e esperança. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E a seguir, o balanço das exportações de café brasileiro. Não saia daí que a gente volta já.